Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais um problema de física. Nessa questão vamos trabalhar com vetores, ok? Vamos ler a questão. Nas duas situações esquematizadas a seguir, situação 1, situação 2, o garoto lança uma bola de borracha contra uma parede vertical fixa, que é essa paredezinha aqui, ó. Certo? Admita que as colisões, ou seja, o impacto da bola com a parede, sejam perfeitamente elásticas. O que é isso? Que a bola conserve o módulo da sua velocidade vetorial e seja igual a v. Na situação 1, a bola vai e volta pela mesma reta horizontal. Já na situação 2, a bola incide sob o ângulo de 60 graus em relação à reta normal à parede no ponto de impacto, isso aqui é o ponto de impacto, sendo refletida, ou seja, ela vai continuar também sob o ângulo de 60 graus em relação à mesma reta. Então ele pede, calcule o módulo da variação da velocidade vetorial da bola em cada uma das situações. O que é o módulo da variação da velocidade? Módulo é o valor. Variação é sempre o delta, ou seja, é a velocidade final que a bola tem no retorno, aqui no caso, e aqui no caso na reflexão, menos a velocidade inicial que ela tem na ida, certo? Então nós vamos calcular isso. Vetorialmente, o que é a equação? A variação da velocidade é dada pela velocidade final vetorial menos a velocidade inicial vetorial. Tá? Essa é a fórmula da variação da velocidade. Pois bem, para a gente começar a resolver, já que é um vetor, trata-se de vetor, temos que ter uma orientação. Vamos orientar a trajetória da bola como positiva para o lado esquerdo. Tá? Então, para a situação 1, toda vez que a bola estiver indo para o lado esquerdo, ela terá velocidade positiva. Ok? Então vamos lá. Então, na ida, a bola tem velocidade vetorial V1. Tá bom? Ela está indo, que é essa bola daqui. Certo? Então a velocidade inicial vai ser chamada de V1. Porém, para eu calcular o módulo dela da velocidade inicial em relação à orientação será menos V. Por quê? Porque na ida a bola está indo para a direita e eu orientei positivo para o lado esquerdo. Então como ela vai para o lado direito, a bolinha, ela está contrária a essa orientação. Então a sua velocidade inicial vale menos V. Tá bom? V1 é a velocidade no início, que a bola é lançada. O módulo dela vai valer menos V, já que ele disse que o módulo é igual a V, certo? Está aqui, certo? Tá aqui, ó. Muito bem. A velocidade final vai ser chamada de V2, que é na hora que está voltando. Mas repare, quando ela volta com o mesmo módulo, né? Assim, sendo que está vindo no mesmo sentido da orientação, não é? Está voltando no mesmo sentido que eu orientei aqui, ó, orientação. Então agora, na vinda, a velocidade final vai ter módulo mais V. Certo? Então na ida menos V, que é a contrária, e na volta mais V. Qual é a variação da velocidade vetorial? A variação da velocidade vetorial vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Ora, a velocidade final é V, menos a velocidade inicial tem módulo menos V. Fazendo essa conta daqui, vai ficar menos com menos dá mais, V mais V. Eu vou ter que a variação da velocidade é o quê? 2V. Ou seja, a bolinha, ao se chocar aqui num choque perfeitamente elástico, ela terá uma variação de velocidade que é o dobro da velocidade de ida ou o dobro da velocidade de volta, certo? Então, se ela for lançada, por exemplo, com a velocidade de 10 metros por segundo, ela vai retornar também com velocidade de 10 metros por segundo. Então, a variação da velocidade será 20 metros por segundo. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Estão entendendo? Então, vamos dar sequência. Vamos agora para a situação 2. Na situação 2, o que é que nós temos? A bolinha agora, ela vai sofrer um choque e ela vai sair dessa maneira que está aqui, não é isso? Então, da mesma forma, vamos calcular a variação da velocidade. Sendo que agora, pessoal, o que é que acontece? Na situação anterior, voltando aqui, ó, vocês vão ver que a bolinha, ela era fácil orientar, ela se deslocava paralelamente ao sentido de orientação. Aqui contra a orientação, tá vendo? Indo para a direita, a orientação é para a esquerda, e aqui a favor da orientação. E nessa situação agora, ó, que vocês vão observar, não existe o eixo de orientação, então nós vamos ter que trabalhar com vetores, nós vamos fazer a translação de vetores. Porque aqui, ó, se eu orientar para cá, nesse sentido aqui para cima, ela aqui está indo em uma direção que muda, apesar de estar indo para cima, mas ela muda exatamente o sentido de orientação. Então não vou ter como orientar nessa situação aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com translação de vetores, é fácil, preste atenção. Então,
Eu vou desenhar aqui vetorialmente o diagrama desse movimento. A bolinha foi lançada dessa maneira como vocês estão vendo aqui. Eu vou chamar de vetor V1, tá? É o que está de azulzinho. Um ângulo de 60 graus. E ela rebate, reflete com a velocidade V2, que eu estou supondo que inicialmente seja diferente, tá? Na hora que ela reflete com esse ângulo aqui, que também é 60 graus. Vamos usar a translação de vetores. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer essa translação para a gente chegar no resultado. Eu peguei esse vetor V1, transladei ele, ou seja, eu movimentei ele para cá. Quando eu fiz essa translação, o que é que o vetor alterou? Absolutamente nada. Por quê? Porque ele saiu dessa posição para essa, mantendo o mesmo módulo, que é o tamanho, mesmo sentido e a mesma direção. Eu estou seguindo essa linha daqui, não é isso? Quando eu faço isso, olha que interessante. Esse ângulo aqui que ela forma continua sendo esse mesmo ângulo que estava aqui, ó. Esse mesmo ângulo que tem aqui na linha pontilhada, ó. Entre a linha pontilhada e esse vetor, tem esse ângulo aqui, ó, que é 60. Entre a linha pontilhada, que é essa daqui, o vetor transladado, é esse ângulo aqui. Esse ângulo é o mesmo desse. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Propriedade de geometria, vista no 8º ano, que é a 7ª série. Então aqui, ó, esses dois ângulos são exatamente iguais, tá? Então eles são iguais. Continua sendo esse ângulo, é esse aqui, são iguais, ó. E esse ângulo é igual a esse, que são opostos pelo vértice. Logo aqui é 60 graus, aqui continua 60 graus. Eu vou fazer outra translação com esse vetor. Ó. Eu trouxe ele agora dessa posição para essa. Como é que eu transladei? Eu fiz uma linha paralela. Eu tracei uma linha paralela a essa linha daqui. Ó. A linha paralela foi essa. Quando eu desloquei esse vetor dessa posição para essa de cá, observe que agora o ângulo continua sendo o mesmo. Por que esse ângulo aqui é o mesmo? Porque repare, quando o vetor estava nessa posição, que é essa linha de cá, o ângulo era esse, 60 graus. Está aqui, ó. Não é isso? Como eu tracei uma paralela, esse ângulo aqui, pessoal, continua sendo esse. Isso aqui são chamados ângulos correspondentes. Também é visto em geometria na 7ª série, tá? Mas não tem dificuldade, só você ver que essa linha, se for paralela a essa, esse ângulo aqui é igual a esse. Como este ângulo aqui de baixo, que não está desenhado, é igual a este ângulo aqui de baixo, ó. Certo? Então, já que esse ângulo é igual a esse, aqui eu continuo com o ângulo de 60 graus. Observe que desde o começo o vetor V2 não alterou o ângulo. Continua sendo 60 graus, certo? Tá aqui, ó, 60, que é esse ângulo de cá. Ele não alterou. Então, repare, eu tenho um triângulo agora, né? Já que eu estou observando essa figura, onde esses dois ângulos são iguais. Esse é 60 e esse é 60. Ora, vocês aprenderam em geometria que todo triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar igual a 180 graus. Se esse é 60 e esse é 60, esse aqui tem que ser quanto para dar 180? 60 mais 60, 120. Mas quanto dá 180? Tem que ser 60 também, né? Certo? Então esse ângulo aqui também tem que ser 60. Então o que é que acontece? Num triângulo, quando os três ângulos são iguais, o triângulo também tem lados e tamanhos iguais. Ou seja, este lado é igual a este lado, ou seja, V1 é igual a V2, que é igual a esse lado de cá. A figura pode até aparecer aqui não, mas é igual, tá? Tá só um pouco fora de escala. Ou seja, esse vetor que aparecer aqui, ele tem que ser igual aos outros dois. Eles são três vetores iguais. Mas como é que eu vou fazer esse vetor aqui? Como é que eu faço para achar ele? Ora, quando eu tenho dois vetores, eu posso achar um resultante. Principalmente nesse tipo de questão, que ele está pedindo a variação da velocidade. Como ele pede a variação da velocidade, eu vou pegar a velocidade final. Quem é a final? Que é V2, ó, tá aqui. E vou subtrair da inicial. A inicial é V1, que está aqui. O que é subtrair da inicial? É fazer com que esse vetor mude o sentido dele, né? Qual é o sentido dele desde o começo? Ó, não alterei nada. Está sempre para cima, né? Direção nordeste, não tá? Mas na equação da variação da velocidade, que é o que ele pede, eu tenho que fazer menos a velocidade inicial. Como eu faço menos na frente de um vetor, esse vetor vai ter que ser o quê? Simétrico. O que é o vetor simétrico? É quando ele mantém mesma direção, mesmo módulo, mas ele muda o sentido. Não é isso? Então vamos lá. A variação da velocidade é a velocidade final, que é V2, menos a velocidade inicial, que é V1. Então eu vou ter que fazer menos V1. Então eu vou ter que inverter o sentido, ó. Quando eu inverter o sentido, repare, menos V1, ele vai mudar o sentido, vai ficar para cá, ó. Tá vendo? É a mesma coisa invertendo o sentido. Ora, quando eu tenho agora esse vetor e esse, eu acho o resultante. Se começou daqui e terminou aqui, o resultante é esse aqui, ó. Esse é o vetor resultante. E como eu falei que ele é exatamente igual aos outros dois, porque é um triângulo que tem ângulos de 60 graus, onde nós fazendo a conta, vamos encontrar, ó, x mais 60 é igual a 180, que é a soma dos ângulos internos. X é igual a 180 menos isso aqui, que dá 120. X é igual a 60 graus.
Se os três ângulos são iguais, então, 60, 60 e 60, o triângulo é equilátero. E se ele é equilátero, os três lados são iguais. Certo? Estão entendendo? Pode sim. Então vamos lá. Então se esses três lados são iguais, então ΔV é igual a quanto? ΔV vai ser igual a V. Porque lembra que V1 é V, V2 é V, eles têm módulos iguais, então a variação da velocidade vai ser V. Então, concluindo fisicamente, olha que interessante. Na questão anterior, na situação 1, a bola ela sofre uma variação de velocidade que é o dobro da velocidade com que é lançada. E aqui, ela sofre uma variação de velocidade que é exatamente a velocidade com que ela é lançada. Ou seja, apesar dela sofrer esse chicoteamento com um ângulo de 60 graus, que nada mais é do que o reflexo do impacto, né? Ela vai se refletir com a mesma velocidade que ela entrou. Certo? Então essa vai ser a variação da velocidade. É isso que eu queria ensinar para vocês. Fique com Deus e um grande abraço.